Então, pessoal, essa aula vai ser uma aula sobre sequências, tá? A gente vai começar mesmo fazendo uma revisão de tudo que a gente viu, né, para tentar compensar um pouco o tempo que a gente está aí sem aula, tá bom? Então, até para quem estava com dificuldade de entender o que a gente via em sala, é uma nova oportunidade aí, né, para que vocês consigam acompanhar melhor a matéria, tá legal? Então, olha, o primeiro exemplo aí, essa aula eu vou resolver só alguns exemplos com vocês. O primeiro exemplo, ele coloca essa sequência aí, né, que são várias figuras, e ele dá pra gente aí, né, a posição, né, desses elementos da sequência, né? Então eu tenho o primeiro aí, ó, né, com dois quadradinhos pintados em amarelo, todos eles têm dois quadradinhos pintados em amarelo. Lembrem-se, né, o que é legal quando qual é o objetivo da gente estudar essas sequências? Basicamente a gente desenvolver a nossa capacidade de perceber regularidades e conseguir prever o que vai acontecer lá na frente se essa regularidade for mantida. Então é basicamente isso. Então o que a gente consegue observar aqui? Uma regularidade bastante óbvia. Esse quadradinho do centro, em todas as figuras, ó, na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta, na sétima, na oitava, na nona e na décima, ele sempre está pintado. Lógico, né? Se eu percebo que, poxa, ó, o quadradinho do centro, ele sempre está pintado. Então é uma regularidade que eu percebo aí, tá? Então eu imagino que se eu for desenhar a 11ª figura aqui, ela vai ter essa característica, certo? Ou seja, ó, tá vendo? Ó, eu estou deduzindo o que vai acontecer aqui na frente, mesmo sem eu conhecer isso aqui na frente, tá? Por quê? Porque eu percebi uma regra de formação para essa sequência. Agora, o que acontece aqui com esse outro quadradinho que está sendo pintado? Olha só, eu pintei esse daqui, né? Que é o primeiro quadrinho. Depois, o que eu fiz daqui para cá? Ó? Eu desci uma unidade para cá. Aqui eu desci mais uma unidade, aqui eu desci outra, aqui eu fui aqui para minha lateral, né, nesses dois, e continuo. Se você observar, o que está acontecendo aqui ele pinta aqui o primeiro quadradinho e ele está vindo, pessoal, numa direção que a gente pode dizer que é uma direção anti-horária, né? Ó. O relógio funciona nesse sentido. E aqui o que está acontecendo é isso aqui, ó. Ele está vindo nesse sentido. Tá? E dando a volta no quadrinho, beleza? O que esse exercício ele pede da gente? Ó? Observando a regularidade, que a gente acabou de observar, a gente já sabe o que está acontecendo, né? Qual será, olha só, a figura de posição 76? É isso que ele quer. Que figura vai ser essa? Então vamos lá. Ó. O que a gente observa aqui também, pessoal? No nono elemento, eu não voltei a repetir o primeiro? E no 10º elemento, eu não voltei a repetir o segundo? Então, basicamente, a estrutura que a gente tem aqui fixa é essa estrutura aqui, ó, do primeiro até o 8º, tá? Então, ó, essa estrutura, ela é uma estrutura fixa, certo? Então, a gente já percebe que o que vai acontecer daqui para frente é só uma repetição da mesma coisa que a gente observou aqui até a 8ª figura. Pô, ele quer a 76ª. Vamos imaginar que a gente continuasse contando, né? Vamos imaginar que eu continuasse contando, né? Então, ó, a 8ª, aí eu venho aqui e vou continuar contando. Essa aqui não é a 9ª figura, ó. 9ª, essa vai ser a 10ª, essa vai ser a 11ª, essa vai ser a 12ª, essa vai ser a 13ª, a 14ª, a 15ª, a 16ª, certo? Ó, porque eu estou sempre dentro desse padrão aqui, tá? Observa aqui, ó, a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, a 9ª voltou a ser a primeira, tá vendo? Por isso que a 9ª, ó, é a primeira. Aí depois da 9ª que voltou a ser a primeira, a 10ª, ó, volta a ser a segunda. E a gente vai repetindo esse padrão, tá? E aí eu continuo aqui, ó, 16ª. Aí eu venho aqui, essa vai ser a nossa 17ª. Aí depois tem 18ª, 19ª,
20ª, 21ª, 22ª, 23ª, 24ª e assim por diante, tá? Assim como essa sequência aqui, ó, ela continua, né? Aqui a gente também poderia continuar, 25ª e assim por diante. O que eu percebo quando eu faço isso, pessoal? O que eu percebo? Eu estou percebendo que aqui, ó, né, na minha última figura aqui, ó, se eu continuar aqui, ó, 25, 26, 27, os números que estão caindo aqui, o próximo, ó, seria o 32. Eles são o quê? Eles são os números da tabuada do 8. Ó, eu tenho 8 figuras repetindo, são os números da tabuada do 8. Tá? Então, a gente consegue perceber aí essa regularidade. Então, se eu quero saber a posição de número 76, o que eu preciso entender? Quantas vezes essa estrutura de 8 elementos vai se repetir até eu chegar no 76. Pessoal, se eu quero saber quantas vezes 8 se repete no 76, eu estou querendo saber quantas vezes esse 8 aqui, ele cabe aqui dentro. E quando a gente quer saber quantas vezes um número cabe dentro do outro, a gente efetua uma divisão. Então basta a gente fazer isso daqui, ó, 76 dividido por 8. Porque aí eu vou saber quantas vezes essa estrutura de 8 figuras cabe no 76. Aí eu vou lá, olho a tabuada do 8 e vejo que o 8 cabe no 76 o quê? 9 vezes, né? Então, 9 vezes 8 vai dar 72. 76 tira 72, sobra 4. Vamos entender aqui. Então, eu teria que contar 9 vezes essa estrutura, porque em algum momento aqui, ó, se eu continuasse contando, eu chegaria ao 72, né? Só que ele quer saber qual é a figura 76. Então, se eu já sei aqui, ó, que ele cabe 9 vezes e eu cheguei no 72 aqui, né? É só eu continuar contando, né? Ó, se esse é o 72, vamos lá, ó, 72. 73, 74, 75, 76. Esse aqui, ó, essa é a resposta, né, ó, do nosso probleminha, né, dessa questão aí. Essa aqui vai ser a resposta da nossa questão. Então, a figura de número 76 é a figura, né, é igual à quarta figura, né? Então, observem aí, não é um problema tão difícil, mas ele demanda da gente o quê? Essa ideia de perceber a regularidade, ver o que está se repetindo, o que está mudando e como está mudando, para a gente poder o quê? Ó, prever o que vai acontecer lá na frente. Porque é óbvio, né? Eu poderia continuar aqui contando, né? 24, 25, 26, 27, 28, vai contar até eu chegar aos 76. Mas, ó, uma continha de divisão facilitou bastante a minha vida aí na solução desse problema. Beleza? Então, vamos aqui ao próximo probleminha, que é esse aí, ó. Pessoal, ele não é diferente do outro problema. Observa que a gente vai usar exatamente o mesmo raciocínio, tá? Só que aqui, ao invés dele trabalhar com figuras, ele colocou pra gente o quê? Números. Só que é fácil perceber que existe uma repetição de padrão nesses números, né? E aí a gente consegue, ó, perceber aqui, ó, 1, 2, 2, 3, 3, 4. 1, 2, 2, 3, 3, 4. 1, 2, 2, 3, 3, 4. 1, 2, 2, 3, 3, 4. E assim por diante. Ou seja, ó, eu tenho aqui, ó, essa estrutura, ela está se repetindo, né, indefinidamente aí nessa sequência. Eu não preciso continuar aqui, ó, escrevendo 1, 2, 2, 3, 3, 4, 1, 2, 2, para eu responder o que ele quer aqui, ó. Olha o que ele quer, ó. Supondo que a regularidade observada na sequência acima continue a mesma, qual será o número a ocupar a posição de número 77? Né? Então eu sei que esse aqui é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro, esse é o quarto, esse é o quinto, esse é o sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, certo? Se eu sei que é só essa estrutura aqui que se repete, né? Eu vou usar o mesmo raciocínio que eu usei na questão anterior. Quantos números estão se repetindo?
1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui, ó, esse aqui é o nosso primeiro elemento, ó, usando a mesma estrutura, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Aí eu volto aqui, ó. Esse volta a ser o sétimo, né? Ó, o sétimo é o 1, ó. Sétimo, depois o 2 é o oitavo, o outro 2, nono, o 3, décimo, o 3, décimo primeiro, o 4, décimo segundo. Tá vendo aqui, ó? E aqui a gente percebe o que, ó? 6, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 12, 18 e assim por diante. É exatamente o mesmo problema que nós tínhamos no exercício anterior, só que comunicado de uma maneira um pouco diferente, tá? Então aqui basta eu pegar o 77, dividir por 6, então vamos lá, o 6 cabe no 7, né? Uma vez 6 é 6, 7 tira 6, 1. Agora eu desço o 7. O 6 cabe no 17. Quantas vezes? 3 vezes. 3 vezes 6 dá 18. Opa, 3 vezes não, né? Porque 3 vezes vai dar 18. Então, vamos ter que... Vamos apagar esse pedacinho aqui. Vai caber menos vezes. Aqui vai dar 2 vezes. 2 vezes o 6 vai dar 12. E 17 tira 12, sobra 5. Ótimo, né? Então, aqui nós sabemos o quê? Que essa estrutura aqui, ó, que eu coloquei dentro dessa caixinha verde, essa estrutura, até eu chegar no 77, ela vai se repetir 12 vezes aqui, tá? Então, ela se repete 12 vezes. Só que aí ela se repete 12 vezes, eu vou chegar aqui, ó. Quanto é que é 12 vezes 6, né? Ó, 12 vezes 6. 12 vezes 6 vai dar 6 vezes 2, 12, vai 1. 6 vezes 1 é 6, com mais 1, 7. Então, em algum momento, eu continuando essa estrutura aqui, ó, essa daqui, eu continuando aqui, eu vou chegar no 72. Né? Coincidentemente, acho que deu o mesmo do exercício anterior, né? Então, eu vou chegar no 72 aqui em algum momento. E ele vai ser exatamente o quê? Esse elemento aqui, ó. Ele vai ser o elemento de posição, né, número 72. Ah, mas eu quero 77. Aí eu conto, ó, 77. Aqui é o 72, né? 73, 74, 75, 76, 77. Então, a posição de número 77, e a gente, né, quando a gente fala em sequência, a gente pode se referir assim, ó, a 77, isso significa o quê? O elemento da sequência que ocupa a posição 77 vai ser o 3. E essa é a resposta da nossa questão. Certo? Temos mais outras questõezinhas. Olha essa questão aqui, ó. Essa questão é uma questão que eu achei muito interessante, muito divertidinha, né? Olha só. Aqui nós temos 4 bolinhas, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bolinhas e assim por diante, né? E a sequência, ela vai aí continuando. O que eu quero saber nessa sequência, pessoal? Eu quero saber, sei lá, né? Ó, quantas bolinhas eu teria na 10ª, por exemplo? Sem precisar ficar desenhando essa estrutura, né? Porque imagina, se ela já está desse tamanho aqui, na 4ª figura, ó, primeira, segunda, terceira, quarta, quando eu chegar lá na frente, na 10ª, já vai ser uma figura enorme, já vou estar desenhando um monte de bolinha. Se eu quiser saber quantas bolinhas eu teria, sei lá, na 20ª, nossa, se eu for desenhando, muito dificilmente eu conseguiria chegar a isso. Então, observamos essa tabela aqui, ó. Nessa tabela a gente vai preencher com a posição da figura na sequência e a quantidade de círculos correspondente a essa posição, tá? Então, vamos aqui preencher essa tabela com essas informações. Então, aqui, ó, a primeira posição, então aqui, ó, quando a posição é 1, a gente percebe o quê? A gente percebe que temos 4 bolinhas, certo? Legal. Na segunda posição, então, vou colocar aqui, ó, quando a posição é 2, ó, posição aqui nessa coluna da tabela. Quando a posição é 2, quantas bolinhas eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Então, eu tenho 8 aqui. Na terceira posição, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu tenho 12 bolinhas na terceira posição. Na quarta posição, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, eu tenho 16 bolinhas na quarta posição. Muito legal. Agora, pessoal, o que eu quero saber? Eu quero saber, tá, e se eu quiser uma posição qualquer, que eu vou chamar aqui de posição N, tá? Então, ó, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e por aí vai, até eu chegar numa posição N. Uma posição que eu não conheça, tá? É uma posição lá na frente. Qual vai ser a quantidade de bolinhas? E aqui é que vai entrar a nossa percepção de regularidade numérica, tá? Vamos observar aqui, ó. Quando a posição era 1, eu encontrei o 4. Quando a posição era 2, o 8. Quando a posição era 3, olha, eu estou percebendo aqui, pessoal, vamos ver se vocês concordam comigo, eu estou conseguindo perceber aqui que o 4 é só eu pegar a posição e multiplicar por 4. Ó, isso aqui não é a mesma coisa que 1 vezes 4, que vai dar esse 4 aqui, ó. Ó, eu peguei a posição que é 1, multipliquei por 4 e encontrei o 4. Vamos observar se isso vale para todas, ó. Vamos pegar a posição aqui, ó, 2 vezes 4, opa, deu 8. Opa, tá funcionando. Vamos continuar aqui, ó. 3 vezes 4, 3 vezes 4, olha, deu 12. Legal, ó, funcionou também. E aqui, ó, vamos pegar essa posição que é 4. 4 vezes 4, 16. Pessoal, acabei de perceber qual é a regularidade numérica por detrás dessa sequência, tá? E aí, quando eu percebo isso, ó, se o primeiro elemento tem 1 vezes 4 bolinhas, o segundo elemento 2 vezes 4 bolinhas, o terceiro elemento 3 vezes 4 bolinhas, o quarto elemento 4 vezes 4 bolinhas, o elemento N vai ter o quê? N vezes 4 bolinhas, que é o que nós chamamos, não é? Nós chamamos isso daqui do quê? 4N. Por que esse 4N é importante, pessoal? Porque ele ajuda a gente, ele é o que nós chamamos, né? A gente chama, na linguagem matemática, a gente chama esse 4N aqui de termo geral da nossa sequência. O que é o termo geral? É uma fórmula, tá? Eu acabei de perceber que essa sequência eu consigo uma fórmula para ela. E a gente escreve isso da seguinte maneira, né? A linguagem matemática para esse termo geral, ela é assim, ó. Eu tenho que o nosso AN, né? AN, onde o AN representa a quantidade de bolinhas, vai ser igual a 4N. Ah, professor, estou entendendo. Né? Mas vamos usar essa fórmula como exemplo? Ó, vamos lá. Vamos imaginar que eu quisesse saber quantas bolinhas eu tenho, sei lá, no décimo, né? Como eu falei anteriormente. Então, eu vou querer o quê? O A10, certo? Porque ó, o N não é minha posição, olha na tabela. Ó. O N é a posição, certo? E aí, então, o meu A10, então o meu N passa a valer 10, né? Vai ser igual ao quê? 4 vezes 10, que é igual a 40 bolinhas. Então, eu precisaria de 40 bolinhas dessa, se eu fosse continuar, né, desenhando essa sequência, para eu conseguir desenhar o décimo termo dela. Eu usaria 40 bolinhas. Beleza, pessoal? As formas, pessoal, de perceber regularidade, elas não são únicas, tá? Elas não são únicas. Existem outras maneiras também da gente perceber, né? Por exemplo, ó, uma dica que eu dou aqui para que vocês tentem, né? Se vocês tiverem aí o interesse, observa aqui uma outra forma de perceber essa regularidade, ó. Eu vou fazer alguns exemplos aqui, se você quiser você tenta por aí. Ó, o segundo elemento, eu tenho aqui como se fosse um quadrado 3×3, né? Ó, 3×3 aqui, né? Então, só que aqui eu tenho um espaço vazio. Ó, seria uma bolinha aqui, ó, que eu estou desenhando aí, ó, mas é um espaço vazio, né? Aqui, ó, posição 2 eu tenho 3×3. Ó. Posição 3,
o meu quadrado passa a ser 4 por 4. Olha, ó. Posição 4, o quadrado passa a ser 5 por 5. Tá vendo? E aqui dentro, né, onde eu não tenho, ó, teria quantas bolinhas, quantas posições aqui? Ó? 1, 2, 3, 4, né? Se eu for pensar no total de bolinhas, né, contando as amarelinhas, aqui, por exemplo, eu faria o quê? 1, 2, 3, 4, né? Ou seja, eu tenho ó, uma fileira com 4, 2 fileiras com 4, 3 fileiras com 4, 4 fileiras com 4, né? Então eu faria o quê? O cálculo do total seria 4 vezes 4. Só que, como essas aqui não contam, né? Porque elas não estão na nossa sequência original, então eu teria que tirar essas 4, né? E talvez essa ideia aqui, ó, ajude vocês a perceberem uma outra maneira de chegar a esse termo geral da sequência e de perceber a regularidade nela. Beleza? Então vamos ao próximo. Vamos ao próximo aqui. Observem aí, ó. Agora qual é o objetivo, né? Ele já está falando aqui para a gente, ó, determinando o termo geral de uma sequência. Então a gente aqui vai determinar o termo geral, tá? E aí a gente vai usar uma nomenclatura específica que nós, da matemática, que os livros de matemática padronizaram para a gente comunicar esse conhecimento que é o estudo de sequências, tá? Então aqui ó, a gente separa os elementos por vírgula, né? Então aqui eu tenho um primeiro elemento, um segundo elemento. Como é que eu comunico essa ideia do primeiro elemento, do segundo elemento e tal? Pessoal, eu comunico assim, ó. Esse cara aqui, ó, vai ser o meu A1. Ele é o elemento, ele é o primeiro elemento da minha sequência. Esse outro cara aqui, ó, vai ser o meu A2. Esse aqui vai ser o meu A3. Esse aqui vai ser o meu A4, tá vendo? O quarto elemento da sequência, o terceiro elemento da sequência, o segundo elemento da sequência e o primeiro elemento da sequência, tá? Essa escrita aqui é uma escrita padrão. Tá? Então, em qualquer livro que você for ler, for estudar sobre sequência, você vai encontrar essa forma de escrever, né? Essa forma de comunicar esse conhecimento matemático. Beleza? Agora, nós precisamos achar quem, pessoal? Quem que eu quero achar? Eu quero achar o termo geral. Então, eu quero achar aqui, ó, continuando essa sequência, eu quero achar o meu AN. Quem vai ser o meu AN? Tá? Esse é o meu objetivo, achar esse AN. Vou colocar ele aqui embaixo, né, só para a gente seguir aqui a ordem. Eu quero achar o meu termo AN. Então, vou colocar aqui, ó, AN. Então, vamos olhar aqui. Ó. O primeiro termo. Ó, aqui eu percebo que apareceu 1 e apareceu 2. Tá. O segundo termo. Ó, o 2 apareceu aqui. Opa, o 1 apareceu aqui e no segundo 2 apareceu aqui. Ó. Então, estou percebendo que ó, no 3 isso também vale. Ó. Já percebi uma regularidade. Ó. No quarto termo isso também vale. Então, olha só. Concorda que as multiplicações, né? Elas estão aqui expressas como? É sempre o quê? A posição do elemento, para o primeiro elemento, o número 1 aparece aqui, para o segundo elemento, o número 2 aparece aqui, para o terceiro, o número 3 aparece aqui, para o quarto, o número 4 aparece aqui, multiplicado por quem, pessoal? Multiplicado pelo sucessor. Olha só, sucessor é o quê? O número que vem depois, né? Quem é que vem depois do 1? O 2. Quem é que vem depois do 2? O 3. Quem é que vem depois do 3? O 4. Quem é que vem depois do 4? O 5. Então, você observa aqui que a gente pega, né, ó, como é que eu posso escrever o A1 agora que eu percebi a regularidade? Eu posso escrever o A1 assim, ó, 1 que multiplica 1 mais 1, né, que é o 2. Como é que eu posso escrever aqui o nosso A2? Eu posso escrever ele assim, ó, 2 que multiplica 2 mais 1, que é o 3. Certo? Que é esse 3 aqui. Como é que eu posso escrever o A3? O A3 eu posso escrever ele da seguinte maneira. 3 que multiplica 3 mais 1, que é o 4, né? 3 vezes 4. Esse é o nosso terceiro elemento. E como eu posso escrever o meu A4? Eu posso escrever ele assim, ó. 4 que multiplica 4 mais 1, que é o sucessor dele, que é o 5.
Então, a gente escrevendo dessa forma fica até mais fácil da gente perceber a regularidade. Ó, se o primeiro termo, né, o A1, ele é 1 que multiplica 1 mais 1, o A2 é 2 que multiplica 2 mais 1, o A3 é 3 que multiplica 3 mais 1, o A4 é 4 que multiplica 4 mais 1, quem vai ser o AN? O AN vai ser N que multiplica N mais 1. Percebeu? Eu acabei de achar uma fórmula para essa sequência. E aí eu consigo determinar qualquer elemento dessa sequência, não importa onde ele esteja, certo? Eu posso vir aqui e escrever, né, ó, o meu termo geral AN, ele vai ser quem? Ele vai ser N que multiplica N mais 1, certo? E aí, se eu quiser, por exemplo, o 10º termo da sequência, eu vou escrever assim, ó, A10, ou seja, o 10º termo da sequência é igual, ó, o N não está valendo 10, então vai ser igual ao quê? 10 que multiplica 10 mais 1, 11, tá? Esse aqui, ó, seria o 10º termo. O nosso objetivo é chegar ao quê? Na fórmula, tá? O termo geral é uma fórmula que nos permite achar qualquer termo da sequência que eu quiser. Se eu quisesse achar o 1000º termo, o meu N ia valer 1000, eu ia substituir o N aqui por 1000 e achar quem é o 1000º termo dessa sequência. Beleza? Vamos observar aqui essa próxima sequência aqui. Observa, nós temos, ó, 0, 3, o 8, o 15, né? Então, como é que a gente faz para a gente chegar no termo geral dessa sequência? Pessoal, tem uma coisa interessante que quanto mais eu tiver habilidades matemáticas, né, quanto mais eu consigo me comunicar e entender essa linguagem matemática, mais fácil vai ser para mim perceber as regularidades, tá? Isso é um fato, tá? Quanto mais eu tiver essas habilidades matemáticas aí, melhor é para eu conseguir perceber as regularidades. Mas isso não significa que, às vezes, uma pessoa que não entende tão bem, ela não consiga. Ela vai conseguir do mesmo jeito. A questão é só o tempo, né? Talvez eu demore um pouquinho mais de tempo para entender algumas ideias. Mas vamos usar a mesma forma didática que a gente usou aqui na questão anterior. Esse 0, ele é o nosso primeiro termo, né? Então, ele é o nosso A1. Então, vou colocar aqui, ó, esse é o nosso A1, o 3 aqui é o nosso A2, porque ele é o segundo termo, o 8 é o nosso A3, o 15 é o quarto termo, então ele é o A4, aqui é o A5, aqui é o A6, né? E assim por diante. Eu estou atrás de quem? Eu estou atrás do meu AN, né? Ou seja, um termo qualquer que ocupa a posição N, beleza? Então vamos lá. O que eu percebo aqui, né, pessoal? O primeiro termo é 0, o segundo é 3, o terceiro é 8, o quarto termo é 15. Pessoal, essa sequência aqui ela envolve os quadrados perfeitos, tá? Se você observar, ó, olha só, vamos pegar aqui que fica mais fácil para vocês entenderem, né? O que é o 3? Eu posso representar o 3 assim, ó. 1, 2, 3, tá? O que é o 8? O 8 eu posso representar ele assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui, ó. O que é o 15? O 15 é isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Só 4 aqui. Só para a gente seguir, tá? 1, 2, 3, 4. Tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Vamos continuar aqui, ó. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Observe que nessas estruturas que eu desenhei aqui para vocês, o que a gente consegue perceber? Que para completar o nosso quadrado, tá sempre faltando um aqui, né? Aqui eu completaria o quadrado, ó. Aqui eu completaria o quadrado. Aqui eu completaria o quadrado.
Tá vendo? Então aqui, ó, como é que eu poderia expressar essa quantidade de bolinhas vermelhas? Eu poderia expressar ela assim, né? Da seguinte maneira. Eu sei que eu tenho... Essa fileira tem 2, essa fileira tem 2. Eu tenho 2 fileiras com 2. Então, eu poderia expressar essa quantidade assim, ó. 2 vezes 2. Só que esse verdinho não conta, né? Que ele não aparece. Eu quero uma quantidade de 3. Então, eu faço aqui, ó. Menos 1. 2 vezes 2, 4. Menos 1, 3. E essa daqui, ó. Como é que eu expressarei isso daqui, ó? Essa fileira 3, essa fileira 3, essa fileira 3. Então, eu farei o quê? 3 fileiras, cada uma com 3. Então, eu faço... Né? Eu faço assim, 3. Espera aí que ficou zoadinho ali. Né? Eu vou fazer basicamente o 3 vezes o 3, não é? Então aqui eu faço, ó, 3 vezes 3. Só que aí 3 vezes 3 daria 9, né? Que seria o total, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só que eu não quero 9, eu quero 8, né? Então eu vou tirar 1 aqui. Pronto, 3 vezes 3, 9, menos 1, 8. Aqui, ó, 8. Aqui também dá 3. E aqui, ó, mesma ideia, tá vendo? Ó? Aqui o que eu faria? Eu faria 4 vezes 4. Só que aí daria 16, que é o total contando esse verdinho que não pertence, né, na minha contagem aqui da sequência. Daria 16. Só que aí eu tiro 1 e fica o 15, que é o objetivo. E aqui eu já consigo perceber uma regularidade, né, pessoal? Olha só. O segundo termo, o A2, é o quê? É 2 vezes 2 menos 1. O terceiro termo é 3 vezes 3 menos 1. O quarto termo, 4 vezes 4 menos 1. Quem vai ser o quinto termo aqui, ó, fazendo direto? Ó? Vai ser 5 vezes 5 menos 1. Quem vai ser o sexto termo? O sexto termo vai ser quem? Vai ser 6 vezes 6 menos 1. Tá vendo? 5 vezes 5, 25. Menos 1, 24. 6 vezes 6, 36. Menos 1, 35. Ou seja, eu percebi qual é a ideia. Ó. O segundo termo é 2 vezes 2 menos 1. O terceiro termo, 3 vezes 3 menos 1. O quarto, 4 vezes 4 menos 1. O quinto, 5 vezes 5 menos 1. O sexto, 6 vezes 6 menos 1. E o enésimo, né, o n, só poderá ser o quê? N vezes n menos 1. Então, esse aqui, ó, é o nosso termo geral. Ou seja, observa aqui, ó, o nosso AN é o quê? A multiplicação de dois termos iguais, não é uma potência? Eu posso escrever assim, ó, n vezes n ao quadrado menos 1. Esse é o nosso AN, esse é o nosso termo geral da sequência. Beleza? E é fácil perceber, né? O que isso aqui está dizendo para a gente? Ó? Isso aqui está dizendo o quê? Que são os números ao quadrado, né? Ó, os quadrados perfeitos, tirando 1. Ó, pessoal, quadrado perfeito, né? O 4, ó, são os números que têm raiz quadrada exata, né? Ó, o 4 tem raiz quadrada exata, menos 1, 3. O 9 tem raiz quadrada exata, menos 1, 8. O 16 tem raiz quadrada exata, menos 1, 15. O 25 também é um quadrado perfeito, né? Então, o 36 é outro, tá vendo? Então, é a sequência dos quadrados perfeitos, só que tirando uma unidade. Beleza? E aí é óbvio, né? De novo o teste, né? A gente pode sempre fazer algum testezinho para a gente observar. Vamos imaginar que eu queira, sei lá, saber qual é o... Sei lá, ó, vamos colocar aqui ó, o sétimo termo aqui, tá? Ó, então, eu quero o A7, que é o sétimo termo. Ó, o meu N está valendo 7, então vai ser 7 ao quadrado menos 1. Então, o meu A7 vai ser... 7 ao quadrado é o quê? É 7 vezes 7. 49. 49 tira 1, 48. Ou seja, depois do sexto termo, o sétimo seria... O próximo aqui seria 48. Beleza? Então, vamos continuar aqui a nossa brincadeira. Outras sequências também para nós determinarmos o termo geral delas. Nós vimos essas sequências em sala, tá, pessoal? Então, aqui vocês têm aí no caderno, então só acompanhem aqui para vocês entenderem como é que a gente chegou a essas soluções aí, beleza? Observemos aqui, poxa, aqui eu tenho 2, 1, 7, 2, 1, 7, 2, 1, 7. Opa, uma sequência que ela repete o 2, o 1 e o 7, né?
como é que eu vou fazer isso? Essa sequência ela é diferente das outras, porque ó, ela não continua sempre crescendo, né? Ó, é 2, depois cai para 1, depois vai para 7, depois volta para o 2, vai para o 1, para o 7. Então, ela não tem a característica das outras que, né? Ela não é uma sequência que ou sempre cresce, né? Ou ela sempre diminui, né? Ela não é nem crescente nem decrescente, né? Então, ela fica se alternando aí nesses valores. Como é que eu vou expressar agora essa ideia? Nós vimos lá nos 2 primeiros exercícios dessa aula, pessoal, que, né, ó, esse aqui é o nosso primeiro termo. Eu vou colocar assim, tá? O primeiro, tá? Posso pular 1, tá? Mas eu vou colocar isso aqui só o número da posição. Primeiro, segundo, terceiro. Legal. Aí depois o quarto volta a ser o 2, né? Então aqui o 2 volta a ser quarto, quinto, sexto. Depois, sétimo, oitavo, nono, décimo, 11º, 12º e assim por diante. Aqui nós temos os múltiplos do 3, não é? Ó? São os múltiplos do número 3, certo? Pessoal, qual é a característica dos múltiplos de número 3 que estão sempre caindo aqui no 7? Tá vendo? Ó? Qual é a característica dos múltiplos do número 3? A característica deles é que eles são o quê? Divisíveis por 3. Tá? Então, eu posso escrever essa sequência assim. Ó. O meu AN ele vai ser igual. Os valores que podem ser assumidos aí são 2, 1 ou 7. Tá? Então, ele vai ser... o meu AN ele pode ser igual a 2, ele pode ser igual a 1, ele pode ser igual a 7. Ele vai ser igual a 7 se acontecer o quê? Se o N dividido pelo 3, né, ó, são múltiplos de 3 aqui no 7, então se a posição dividida por 3, ó, se a posição for 3, 3 dividido por 3, o resto vai dar 0. 6 dividido por 6, a conta dá exata, né, ó, porque são múltiplos de 3. Então, se N dividido por 3, a gente pode colocar assim, ó, deixar resto 0. Vamos colocar assim, ó, deixar resto 0. Beleza? Então, essa é uma condição que vale toda vez que o nosso elemento da sequência for igual a 7. Aí, quando é que ele é igual a 1? Vamos observar aqui, ó. Vamos pegar esses números aqui, ó, essas posições. Ó. O 1 ele pode ser o segundo, o quinto, o oitavo, o 11º, né? E por aí vai. Vamos pegar esses números aqui e vamos ver, né? Como a gente tem uma estrutura de 3, vamos dividir por 3 aqui. Ó. Vamos pegar aqui, ó, 2 dividido pelo 3. O 3 não cabe nenhuma vez, nenhuma a gente coloca 0, né? 0 vezes 3 é 0. Opa, deixou o resto 2, tá? Vamos pegar agora o 5 aqui, ó. Tô analisando 1, tá? Vamos pegar o 5 e dividir pelo 3. Então, vamos pegar 5 dividido pelo 3. Isso aqui, o 3 cabe no 5 uma vez 3 é 3. 5 tira 3 é 2. Opa, ó, deu o resto 2 de novo. Eu acho que eu estou percebendo aqui uma regularidade. Vamos fazer mais alguns testes só para a gente acreditar mais nisso, tá? Aí aqui vamos pegar o próximo aqui, ó, o nosso 8. Vamos pegar aqui o 8 e vamos dividir pelo 3 também. Aqui o 3 cabe no 8 duas vezes 3 dá 6. E aí nós temos 8 tira 6, opa, resto 2 de novo. Então, pessoal, ó, pega o 11 também, ó, tá? Ó, 11 dividido por 3, vai dar 3 vezes 3, 9. 11 tira 9 dá 2 de novo. Ó. Então, qual é a condição para que o elemento da minha sequência seja igual a 1? Então, o elemento da minha sequência será igual a 1 se a posição, que é n, né? Ó, aqui a posição está sendo representada pelo n, a posição, que é n, dividida por 3, deixar resto, o quê? Resto 2. E agora nós vamos verificar o que acontece aqui, ó, no 2, né? Ó. O que é que acontece no 2? Aqui, ó, para eu usar esse espaço, vamos aqui, tá? Vamos fazer as divisões de novo para a gente poder fazer uso do espaço, tá? Divisões por 3, na verdade, né?
Então, aqui, ó, vamos pegar agora essas posições aqui. Ó. Vamos pegar o 1, né? Pego o 1 e divide ele por 3. Porque essa nossa sequência, observa, né? Ó, o padrão de repetição dela são esses 3 elementos, tá? Então, o 3 não cabe no 1 nenhuma vez. Então, eu vou colocar aqui, ó, 0 vezes 3, né? Que é nenhuma vezes 3. Vai dar 0. 1 tira 0, 1. Agora, vamos pegar a próxima posição do 2 aqui, ó, que é 4, né? Então, aqui ele também será o quarto termo. Então, eu pego aqui, ó, 4 dividido por 3. Vai dar 1 vezes 3, que dá 3. Aqui sobra 1. Olha aqui, ó o resto. Repetiu de novo. Vamos pegar o 7 para a gente, né, ter mais certeza disso. 7 dividido por 3 dá 2 vezes o 3, 6. 7 tira 6, 1. Opa, o resto 1 de novo. Vamos pegar o 10. 10 dividido por 3. 10 dividido por 3 vai dar 3 vezes 3, 9. 10 tira 9, 1 de novo. Ou seja, a condição para que o elemento da minha sequência, o meu AN, ó, o elemento da minha sequência, seja igual a 2, é qual? Então, o elemento da sequência será igual a 2 se n dividido por 3, né, eu peguei as posições, dividi por 3, deixar o quê? Resto 1. E isso me ajuda, pessoal, a definir qualquer elemento dessa sequência, tá? Qualquer elemento. Eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Imaginem vocês que a gente queira determinar sei lá, quem vai ser o 25º elemento, tá? Vamos imaginar que a gente queira o 25º elemento. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso olhar para o meu termo geral, né? O meu termo geral é esse aqui, ó. A n igual a 2 se n dividido por 3 deixar resto 1, a n igual a 1 se n dividido por 3 deixar resto 2, e a n igual a 7 se n dividido por 3 deixar resto 0, tá? Então, eu preciso olhar para isso e verificar o que eu preciso fazer, né? Como é que eu vou chegar a essa conclusão? Aqui não tem vírgula. Beleza. Eu quero o meu A25. Então, eu quero o A25. Então, eu quero a posição 25. O que eu vou fazer? O 25 não é o meu N? Então, eu tenho que colocar esse N aqui nessa condição e ver o que vai acontecer, tá? Então, eu vou pegar aqui o 25, vou dividir ele por 3. Pego o 25, divido por 3, e aí vou ver lá na tábua do 3 quantas vezes ele cabe no 25. Não dá para começar essa conta só com 2, né? Porque o 2 é menor que o 3, então tem que começar por 25. E aí eu percebo que vai dar 8 vezes 3, que dá 24. 25 tira 24, deixou o resto 1. Qual é a condição? Ó, resto 1. O meu AN vai ser igual a 2, ou seja, o elemento será igual a 2, se essa divisão que eu fiz, ó, do N dividido por 3, deixar resto 1. Ou seja, o nosso A25, 25º termo, ele é quem? Ele é 2. Certo? Porque quando eu pego 25 e divido pelo 3, o resto é 1. E quando o resto é 1, o nosso elemento é igual a 2. Beleza, pessoal? Vamos aqui ao próximo. Ó. Aqui, esse aqui é um pouco mais simples da gente chegar ao termo geral, tá? Então, vamos seguir lá a mesma lógica que a gente tem usado até aqui. Ó. Vamos aqui, ó. Esse aqui é o nosso A1, esse aqui é o nosso A2, esse é o nosso A3, esse é o nosso A4. Pessoal, o nosso AN aqui, a gente já percebe uma coisa. Em cima vai ser 1, porque ó, o 1 não está mudando. Então, eu percebo essa regularidade. Ó, o 1 se mantém, tá? Então, o que está mudando aqui, ó, é essa parte, são os denominadores das frações aqui, a parte de baixo. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que relacionar, né? Como eu quero o meu AN, né, que é o termo que está lá na frente, qualquer elemento que eu quiser da sequência, eu vou precisar relacionar essa posição com o elemento. Ó, o 2 com o 6. E aí ver se eu percebo alguma regularidade, tá? Aqui. Então, aqui, ó. 1, 3, 2, 6, 3, 9, 4, 12. Pessoal, isso aqui, ó, é a tabuada do 3, né? Ó, se eu pegar aqui, ó,
esse 3, a posição não é 1? Se eu faço 1 vezes 3. 3, a posição não é 2? Se eu faço 2 vezes 3. 6, a posição não é 3? Se eu faço 3 vezes 3. 9, a posição não é 4? Se eu faço 4 vezes 3. 12. Ou seja, para eu encontrar esses números aqui que estão mudando, basta eu pegar a posição e multiplicar a posição e multiplicar ela por 3. Então, como aqui no caso a posição é n, para eu achar, basta eu pegar essa posição n e multiplicar ela por 3. n vezes 3, 3n. Beleza? E aí, se você quiser, você pode até fazer o teste. Sei lá, faz o teste aí, ó. A4. Calcula o A4, vê se realmente vai dar 1/12. Tá? Você pode fazer esse teste aí. Belezinha. Pessoal, observe que eu peguei alguns exercícios, né? Acho que tinha 1 ou 2 exercícios que eram novidade, mas os demais nós já havíamos resolvido em sala de aula e realmente é esse o objetivo, tá? Dessa aula. Eu quero mesmo fazer uma revisão com vocês, né? Ficamos, por conta dessa pandemia, muito tempo sem aula, e aí o objetivo foi mais uma revisão mesmo, tá? Então, revejam essa videoaula quantas vezes for necessário para que vocês entendam melhor os conceitos, essa maneira de escrever, né? A maneira de escrever em matemática ela é muito importante, tá? Extremamente importante, porque é a maneira que a gente comunica o conhecimento matemático, tá? E então, se você não sabe se comunicar dentro de determinado conhecimento ou dentro de qualquer situação, você não se insere nessa situação, tá? Então, para aprender matemática, precisa aprender a comunicar matemática. Beleza, pessoal? Abraço.